Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, unidos na fé, nós aqui abrimos o nosso coração, 12 de maio de 2023, nessa sexta-feira da quinta semana da Páscoa. Hoje também celebramos a memória de São Nereu e Santo Aquiles, também São Pancrácio. E o evangelho que a igreja nos traz no dia de hoje é tirado de João, capítulo 15, versículos de 12 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o Senhor. Eu chamo-vos amigos porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo concederá. Isto é o que eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, atentos à palavra do Senhor, nós vamos procurando nos alimentar com a palavra de Deus, para que a gente se sinta amado por Deus e nessa relação de amor com Deus e com Jesus Cristo, nessa comunhão em que Jesus e o Pai querem fazer morada dentro de nós e o Espírito Santo nos ajuda a entender isso, a gente encontre forças para viver a vida, que é uma grande batalha, que é uma grande luta, que é um grande desafio. Viver é sempre uma tarefa muito difícil, muito complicada, que exige muito de nós e que nem sempre a gente consegue, sabe como viver. Mas somos seres em construção, somos seres humanos que estamos nos fazendo. E estamos mergulhados nesse longo discurso de Jesus e Jesus continua passando o seu mandamento. A gente viu ontem que Jesus pede que Deus o ama e que Deus nos ama também se nós amamos seu Filho. Jesus pede que a gente permaneça no seu amor, pede que a gente guarde o seu mandamento para que a gente possa viver nessa lógica do amor entre nós e Deus. Da mesma forma que o amor é o que une a Santíssima Trindade. É o amante, o amado e o amor que fazem parte da comunhão da Santíssima Trindade, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E nessa busca bonita da gente viver esse sentimento ou essa realidade de amor, porque o amor às vezes é mais do que um sentimento, ele é uma atitude, um modo de ser, um modo de agir, um modo de se comportar, porque quem ama não faz só o que gosta, quem ama nem sempre está bem, quem ama sofre, viu? É aquela coisa, o amor nos faz sofrer, viu? Amar dói, amar dói. Talvez a gente nunca pensou, nunca imaginou isso, mas amar dói muito. Amar alguém é colocar-se em atitude de dor, de sofrimento, de angústia, principalmente se não há uma comunhão, se não há uma entrega total e um respeito pela lógica do amor, na qual nós somos convidados a viver. E o Evangelho continua, Jesus falando para os seus discípulos: Este é o meu mandamento. E aí, qual que é o mandamento de Jesus que nós temos que guardar? Amai-vos aos outros assim como eu vos amei. E é claro que se Jesus ama o Pai e o Pai ama o Filho, e nós amamos Jesus e amamos uns aos outros na mesma proporção, então está tudo junto, na mesma lógica. Está todas as realidades contempladas nisso. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E amar o outro não significa gostar, concordar, aceitar, fazer amizade, nada disso. Amizade é dom de Deus, que você escolhe os seus amigos. Mas amar o outro significa eu sempre vou lutar pelo bem do próximo.
Eu sempre vou lutar para que a vida se torne mais digna. Eu sempre vou lutar para que a humanidade seja humana e não selvagem ou violenta ou destruidora. Eu sempre vou lutar para que o outro seja respeitado ou que o outro se converta. Às vezes, amar o próximo significa chamá-lo à conversão, chamá-lo à mudança de vida, chamá-lo a endireitar a sua vida, a sua história. Um pai ou uma mãe que quer educar os seus filhos precisa aprender a colocar limite. A gente vai buscando cada vez mais não perder esse referencial e essa história do nosso meio. Por isso Jesus apresenta este mandamento dele, que é amar-vos aos outros assim como eu vos amei. Viu? Depois, ninguém tem maior amor, e aí a gente vai começar a compreender essa dimensão do amor que Jesus vai nos ensinando. Primeiro esse convite, amai-vos aos outros como eu vos amei. Depois, o que caracteriza alguém que ama? Viu? Ninguém tem maior amor por aquele que dá a sua vida pelos amigos. O maior gesto de amor acaba sendo doar a vida pelo outro. O maior gesto de amor é oferecer a própria vida para o outro. É o que Jesus fará na cruz para os seus discípulos e depois retorna como ressuscitado para encontrar-se com os seus. Por isso ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos. E aí entramos na dimensão da realidade da amizade entre Jesus e seus discípulos. A amizade que vai estabelecendo vínculos de doação de vida. Por isso o amor nos leva a essa postura corajosa e desafiante de doar a vida. Uma mãe doa a vida em função dos seus filhos e da sua família. Um pai, às vezes, doa a vida em função da sua família. Um padre doa a vida em função da sua paróquia, da sua comunidade, a quem ele deve e precisa cuidar. Por isso, Jesus começa a colocar essas características próprias desse amor. Uma doação de vida, ao mesmo tempo, ele doa a vida para quem? Para os seus amigos. Então, os discípulos agora são qualificados como amigos, já não são mais servos, viu? Porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas agora eles são amigos. E na lógica da amizade, da doação de vida, viu? Jesus começa a dizer, eu vos chamo agora de amigos porque dei a conhecer o que ouvi do meu Pai. Aquilo que eu sei eu passo para vocês, mas vai precisar vir o Espírito Santo para ajudá-los a entender. Vai precisar vir o Espírito Santo para que vocês possam compreender esta realidade e, acima de tudo, compreendendo essa realidade, vocês consigam, viu, viver em plena comunhão com a Santíssima Trindade. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei. E agora tem outro detalhe importante também em relação a isso. Os discípulos são escolhidos por Jesus. Os 12, Jesus que escolheu. Geralmente o mestre era alguém que escolhia o seu mestre. Em relação a Jesus, a lógica é diferente. É Jesus que escolhe os seus discípulos. Na época de Jesus havia muita gente, muitos mestres dizendo que eram salvadores, e aí os discípulos escolhiam qual que queria seguir. E aqui Jesus não, Jesus que escolhe 12 para estar com ele e ser os seus seguidores, ser aqueles a quem Jesus quer que continue a sua missão. Por isso agora nessa convivência amorosa entre amigos, Jesus diz, não foram vocês que me escolheram, eu vos escolhi e vos designei, que ides e para que produzais frutos e o vosso fruto permaneça. E aí nessa convivência, tudo aquilo que a gente pede a Deus, a gente recebe. Viu? E aí vem o único momento, ou praticamente um dos poucos momentos, em que Jesus dá uma ordem específica e direta. Geralmente ele nunca manda nada, mas agora tem esse momento em que ele, isto é o que eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. É uma ordem. Jesus nunca dá ordens, Jesus nunca obriga ninguém a nada. Ele obrigou uma vez os discípulos a entrarem no barco depois da multiplicação dos pães, e agora ele dá uma ordem, viu? Amai-vos uns aos outros. Esse é o mandamento de Jesus, é isso que nos une a Ele, é isso que faz com que a vida seja preservada, até porque todos nós existimos por causa de um ato de amor e não por causa de um ato de maldade. Um abraço e até mais.